quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. 16º, pagamentos referentes aos empréstimos consignados contratados pelos servidores públicos municipais. Os atos administrativos são regidos pelo princípio da legalidade da administração pública. Os agentes administrativos devem atuar segundo aquilo que a lei lhe impõe, só podendo agir segundo legem, ou legendo, de legislar. Sendo assim, cabe ao administrador público, em toda a sua atividade funcional, sujeitar-se aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. A lei orgânica do nosso município é clara ao tratar do remanejamento de recursos públicos e assim, desta forma, é crucial que o Executivo Municipal atue sempre em consonância ao artigo disposto 133, inciso 4, que veda a transposição, o remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para um outro órgão, sem prévia autorização legislativa. Senhoras e senhores goianienses, jovens goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente, já estão aí as fotos. Vejam, no início de imediato desta edição da noite do telejornal A Voz de Goiás, pelas 26 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, para quase 4 milhões de seguidores e acessos, conheçam e nunca se esqueçam destes 9 traíras, 9 inimigos públicos, 9 inimigos dos usuários de ônibus, até porque nenhum desses anda de ônibus. Alguns jamais andaram de ônibus. Essa é a realidade. E por isto, esses 9 que aí estão, na tela do seu celular móvel, do seu computador, esses 9 definiram hoje à tarde, na Prefeitura Municipal de Goiânia, em reunião de carta marcada, exatamente como eu falei na abertura de nossa transmissão ao vivo, às 4 horas da tarde, e por causa dos nossos comentários, abriram a porta da reunião, porque queriam fazer reunião de porta fechada, a mando de Iris Rezende e de Marconi Perillo, até porque esses 9 que aqui estão, são empregados de Iris Rezende e Marconi Perillo. Iris Rezende e Marconi Perillo são empregados dos donos do cartel do transporte coletivo em Goiânia. Por isso que o contrato é eterno. Começou em 1970 e vai até 2044. E creio que até lá não haverá melhoria do transporte coletivo de Goiânia, da região metropolitana, que é o pior do Brasil. São 11 integrantes. Apenas 2 votaram a favor dos usuários, ou seja,
votaram contra o aumento de R$ 3,70 para R$ 4,00. Iris Rezende nem ficou na reunião. O dinossauro fez um discurso ridículo, que vocês vão acompanhar daqui a pouco, já previsível, falou até da época em que ele era estudante. Hoje ele esqueceu de falar apenas do Pedro Ludovico, né? Então o dinossauro saiu da reunião e disse que ficaria no seu lugar o seu baba-ovo, que dispensa comentário, inclusive do ponto de vista moral, o secretário de Planejamento, Agenor Mariano. Esse, inclusive, pediu para aumentar para 4,05. Iris disse: não, eu prefiro que fique em R$ 4,00. Agora, a discussão de melhoria do transporte coletivo, que era exatamente o que a sociedade queria e quer, e exige, e merece, porque ela é transportada como gado, isso nem se perdeu tempo com isso. Carta marcada. Marconi já sabia o placar, Iris Rezende também, 9-2. Então vamos apresentar essas 9 figurinhas carimbadas, para que vocês jamais esqueçam quem é quem. Cada pau mandado aí está. Primeiro, ele, Iris Rezende. Iris Rezende. Quem manda nele? Na verdade, manda a ex-mulher dele. Nesse caso, quem manda nele é dono de transporte coletivo. Seus amiguinhos do cartel do transporte coletivo, que sempre bancaram todas as campanhas eleitorais de Iris Rezende. Portanto, Iris Rezende votou pelo aumento e apenas fingiu falar em melhoria do transporte. Segundo voto, pelo aumento. Só poderia ser esse aí, ó. Esse baba-ovo. Esse que eu tenho nojo. Agenor Mariano, secretário de Planejamento. Terceiro voto, aí está. Esse também me dá nojo. Esse é um pau mandado de 5ª categoria. Isso não vale absolutamente nada. Fernando Meirelles, da CMTC. Esse é empregadinho de 5ª categoria dos donos de ônibus em Goiânia. Esse é empregadinho, é office boy de luxo do cartel. Olha a foto dele. Ele é cínico até na foto. Fernando Meirelles, CMTC. Quarto voto, a favor do aumento para R$ 4,00. Aí está, Vilmar Rocha. Quem manda em Vilmar Rocha? Marconi Perillo. Tanto que ele é secretário de Marconi. Foi até candidato ao Senado em 2014, na chapa de Marconi Perillo. Quinto, Gustavo Mendanha. Esse é o quê? Capataz de Maguito Vilela. Ou office boy de luxo de Maguito Vilela. Empregado de Maguito Vilela, consequentemente de Iris Rezende. Gustavo Mendanha votou a favor do aumento. Nem perdeu tempo com discussão de melhoria. Para que melhoria? Não precisa melhorar não o transporte coletivo de Goiânia. Para quê? É melhor do que Londres. Sexto voto, também a favor do aumento. Divino Lemes, esse paspalho aí, ó, prefeito de Senador Canedo, tem uma cara de Zoroastro. Olha aí, Divino Lemes. Esse quem manda? Marconi Perillo. Sétimo, esse é pau mandado de quem? Iris Rezende. Fernando Tavares, da Secretaria Municipal de Trânsito, da SMT. Votou como patrão Iris mandou. A favor do aumento para R$ 4,00 da tarifa de ônibus. Oitavo, aí está ele, a figurinha, Ridoval Chiarelotto. Ridoval Chiarelotto, é da AGR. Quem manda nele? Marconi Perillo, é capacho também. O nono capacho, o nono inimigo do usuário de ônibus, na região metropolitana de Goiânia, quem é? Aguinelson Alves, vereador Chumbrega de Trindade.
Aí estão, portanto, os 9. E quem manda em quem? Os 9 empregados de Íris Rezende e de Marconi Perillo. E Íris Rezende e Marconi Perillo, empregados dos donos do transporte coletivo, que sempre bancaram suas campanhas eleitorais desde suas estreias na política. Repito então, os 9: Íris Rezende, Agenor Mariano, Fernando Meirelles, Vilmar Rocha, Gustavo Mendanha, Divino Lemes, Fernando Tavares, Ridoval Chiarelotto, Agnelson Alves. Esses os 9 inimigos dos usuários de ônibus. Da CMTC, o molequinho de recado do cartel do transporte coletivo, Fernando Meirelles. Esses os 9 traíras que aumentaram hoje a tarifa do ônibus na região metropolitana de Goiânia e que não aceitaram discutir melhoria do transporte coletivo de Goiânia, o pior e mais sujo do Brasil. Carta marcada, jogo sujo, foi essa a reunião, que terminou com a entrevista desse capachinho de Maguito Vilela, que é o presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha. Veja, eleitor, o que dá votar em capacho. O capacho fala. Depois de uma discussão, uma apresentação aqui do estudo feito pela GS, embora estava previsto um reajuste de 4,05, o prefeito Íris Rezende encaminhou uma proposta para que pudesse ficar em R$4. A maioria dos membros votaram favorável a esse reajuste e a partir da quarta-feira, dia 28, estará valendo um reajuste de R$4. 24, permita corrigir, 24 estará valendo reajuste de R$4. Depois dessas palavras do capacho de Maguito Vilela e de Íris Rezende, prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, presidente da reunião e também da CDTC, a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. Placar 9-2, só o vereador Clécio Alves e o deputado Marlúcio votaram contra o aumento do transporte coletivo, pedindo antes a melhoria, exatamente o que deseja a sociedade, a população, especialmente aquele que usa o transporte coletivo. E quando começou a transmissão, porque a reunião demorou 40 minutos, um atraso de 40 minutos, eu deixei claro que seria carta marcada, pois Íris e Marconi mandam nesta comissão chamada CDTC, formada por 11 integrantes. Manda em 9. Os dois mandam em 9. Mandaram literalmente. E os capachos, os traíras, votaram dessa forma. Por favor, vamos me ouvir o que falei antes, 40 minutos antes. Carta marcada, como mandato do Temer, votação no Congresso. O serviço melhorou? O ônibus em Goiânia tem ar-condicionado? Tem segurança? Não tem absolutamente nada. Não tem respeito com o cadeirante, não tem respeito com o usuário nos pontos de ônibus expostos ao sol, à chuva e à total falta de segurança. Portanto, o serviço do transporte coletivo não vai melhorar, essa reunião não vai servir para nada. E a imprensa, neste momento, as 26 redes sociais do Cajuru, nós estamos, eu, Dudu Aritana, o Laerte Vasques e o Victor Campos de Oliveira, mostrando as imagens
de uma sala vazia que daqui a pouco terá acesso a ela apenas os 11 integrantes desta tal CDTC, Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo, que todo mundo sabe, quem manda nela é o prefeito Iris Rezende de um lado e de outro lado o governador Marconi Perillo. E para concluir esta edição especial do Telejornal A Voz de Goiás, nesta segunda-feira, 22 de janeiro de 2018, vamos ao atraso em pessoa. O homem público que menos evoluiu, o dinossauro prefeito Iris Rezende. Ele fez o primeiro discurso, ele abriu a reunião, pediu a palavra e ele foi absolutamente o que sempre foi: cínico, hipócrita, com um discurso velho, chato, ridículo, insuportável. Ele simplesmente deixou o voto dele, deixou claro. Aumento, não 4 e 5, eu prefiro 4, aumenta para 4. Aí driblou, como sempre fez com a sociedade goiana, falando em melhoria, porque precisa melhorar. Aí lembrou o tempo dele, quando eu era governador. Ele só hoje não falou de Pedro Ludovico. Portanto, terminem esta transmissão, assessores, com o nosso prefeito dinossauro. Meu caríssimo presidente, demais membros desta Câmara, que é uma das instituições mais bem representadas, né? Prefeituras, Assembleia, governo, quer dizer, pessoas com o melhor dos conhecimentos nessa área de transporte coletivo. Mas eu gostaria de falar, em primeiro lugar, de manifestar a minha preocupação com o sistema de transporte coletivo de Goiânia. Eu tenho estado um tanto preocupado. Manifestei isso até numa visita que recebi do seu governador, mais 10 secretários, era para uma discussão da questão da Santiago, isso há alguns meses, e na época eu pedi permissão a ele para que manifestasse também a minha preocupação, não apenas com a questão da Santiago, mas com a questão do transporte da região metropolitana de Goiânia. Eu estou muito à vontade para falar a respeito do transporte, porque eu fui usuário durante 11 anos. Pegava o ônibus todo dia, de manhã, de madrugadinha, em Campinas, para a Escola Técnica Federal, depois 3 anos no liceu. Eu fui ter um carro próprio, eu já estava, salvo engano, no 2º ano da Faculdade de Direito. Então eu sei o que é o sofrimento de um passageiro quando chega aí, com horário, chega no ponto, com horário para chegar no seu local de trabalho, na escola, seja onde for, e esse ônibus não chega. Ou muitas vezes, quando chega, está superlotado. Só quem realmente utiliza o ônibus é que sabe o que provoca na vida de uma criatura um transporte irregular. Mas eu não fico apenas na conversa. Eu assumi a prefeitura em 2005. Todos aqui se lembram. O transporte urbano de Goiânia estava uma verdadeira anarquia. Particulares, cooperativas se criaram para aquisição de vans
E essa cidade foi tomada de mais de 200 vans. Dezenas e dezenas de pessoas venderam suas casas para comprar uma van. E era esses motoristas de van brigando com os motoristas de ônibus. Quando chegava o ônibus no ponto, tinha 5 vans ali pegando motorista, aquela anarquia. Quando o governo e o prefeito à época entenderam que precisavam intervir, negociaram com os proprietários das vans, que criaram cooperativas, estabeleceram 2 linhas para essas vans, para que os ônibus pudessem trafegar com tranquilidade. Mas não resolveu o problema. Não resolveu. De vez em quando, mas transformaram em cooperativas e que eles pusessem ônibus. Foram lá para São Paulo, naqueles pátios das empresas de ônibus, que lá terminou aquele período de uso do ônibus, eles têm que ser afastados. Esteja bonito, bem pintado ou não, apenas tantos anos de uso. As cooperativas chegaram lá e compraram aqueles ônibus, cujas garagens até pagam para retirar, para desocupar, e puseram esses ônibus aqui. Olha, todo dia se queimava um ônibus. Eu assumi a prefeitura naquela situação. Não titubeei. Constituí uma comissão sem barulho, uma comissão constituída de pessoas com conhecimento na área. Falei, vamos abrir licitação para um novo transporte coletivo de Goiânia. E o que trazia o edital? Ônibus 0 quilômetro. Cada ônibus com dispositivo para cadeirante e para idosos. Estabelecemos no edital a tarifa, o valor da tarifa, para que os concorrentes que participassem da licitação examinassem se aquela tarifa seria suficiente para adquirir ônibus novos e colocá-los em funcionamento. E estabelecemos no edital que as passagens seriam reajustadas anualmente. Bem, reservamos uma linha que ninguém sabia para quem. Foi para aquela cooperativa que estava aí aos frangalhos. Reservamos aquela linha. Aquela o prefeito podia quem ele quisesse. Mas eu também não queria levar a desgraça um grupo de pais de famílias que num determinado momento se sentiram motivados e investiram o que tinha na aquisição daquele sistema. Bem, mas foi uma concorrência super disputada. De repente, entram em Goiânia 1.000 e quase 200 ônibus 0 quilômetro. A tarifa, muitos consideravam um tanto elevada, mas ela foi muito bem estudada. Olhe, e reunimos com aquela cooperativa, fomos junto a uma instituição bancária para que a instituição financiasse a aquisição dos ônibus para aquela linha, e eles também se agasalharam. Veio o primeiro ano, 2006, completou um ano, no dia seguinte eu reajustei a passagem. O prefeito é que reajustava, não tinha conselho. Veio o terceiro ano, reajustei de novo. O quarto ano, reajustei. O quinto ano, reajustei. Nunca um estudante sequer reclamou por preço de passagem, porque o transporte de Goiânia era o melhor do Brasil. Ônibus suficiente para o número de passageiros, acudiam todos os bairros, iam buscar lá no início do bairro o primeiro passageiro da linha, e todo mundo se orgulhava. Eu deixei a prefeitura, no 6º ano. Aí veio o reajuste e já não tiveram coragem de reajustar. Já o sistema, já metropolitano integrado, não reajustaram a passagem.
e começaram a fazer concessões. Passe livre, mais isso, mais aquilo outro. E nós hoje estamos no fundo do poço com o sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. A verdade é essa. De vez em quando eu peço uma pessoa, vai tomar um ônibus lá distante, lá na região noroeste, e vem por esse ônibus, sentir o povo. Quando chega ali, lá no terminal, seja Praça da Bíblia, seja lá Padre Pelágio, aquela coisa, e fico esperando o ônibus principal chegar. E vai se acumulando de gente. Na hora que chega esse ônibus central, olha, parece um gado estourado. Gente batendo mão em pessoas, gente palpando pessoas, gente furtando de pessoas, tudo aquilo ocorrendo nesses terminais. Porque não tem o número suficiente de veículos para... Não, chega, 8. Chega, 8 e... Não dá. Goiânia não merece continuar ouvindo esse dinossauro empregado de cartéis Coronel Íris Rezende. Chega! Ninguém aguenta. É insuportável ouvi-lo. Chega. Agradecidíssimo.